Estamos de volta, terça-feira, dia 27 de fevereiro de 2018, acabando o mês de fevereiro, dia de sol aqui, calor na Baixada Santista, né? Você que está vendo o programa fora de Santos, com a minha amiga Dona Adice no Rio de Janeiro, a minha amiga Dona Norma em Jabuticabal, todos assistindo a Ação e Reação pelo www.tvcomsantos.com, né? Hoje nós vamos ter aqui a presença do Pedro Magina, advogado, né? Que é interessado em causas também da Constituição, civil, enfim. E também o nosso amigo José Geraldo Barbosa, que é engenheiro, advogado e mestre em Direito Ambiental. Estamos aqui hoje sendo transmitidos ao vivo pelo Sistema 11 de Comunicação, NET, pelo Sistema 8 Vivo Fibra e também pelo www.tvcomsantos.com para todo o planeta, né? O programa de hoje é transmitido ao vivo, às 1h15, 1h20, depende do dia, acabando às 2h15, 2h20. E também voltando às 11 horas com a primeira reprise e a segunda reprise às 1h da manhã. Por isso, boa tarde, boa noite e bom dia, boa madrugada para quem está vendo o programa de 1h da manhã. Lembrando que você pode participar, mandando pergunta para os nossos entrevistados de hoje, para o Dr. Pedro Magini e Dr. José Geraldo Barbosa, dois advogados aqui da região. Pelo zap 997115545, né? O WhatsApp do programa aqui da TV, 997115545, aí na tela agora, né? Então você manda o WhatsApp aqui e tal, ou se você preferir, se for mais cômodo, né? Pelo 13 21 38 4677, que é o telefone aqui da TV. Queria mandar um abraço para a Amanda aqui, que está junto com a Gisele, com a Vitória, com o Reale, com o Will. O Will já está de férias, né? Mas com o Will, com a Thaís, com todo mundo aqui na nossa TV, com a Cris, né, com a Daiane, em outro setor também, todo mundo aqui, a Dona Joana do Café e a Amanda que voltou aqui com o seu filhinho maravilhoso aqui nos estúdios da TV Com, né, também para o Creginaldo, filho do Augusto Capô de Casa, que está aqui nos nossos estúdios também, e o Guto Brito, toda essa equipe que bacana, fazendo parte do programa também, né? Bom, hoje é dia ímpar, vamos começar pelos nossos tópicos aqui, né? Barracas de praia estão proibidas de usar botijão. As 104 barracas de praia, associações, a partir do dia 17 vão ser fiscalizadas e não vão poder mais utilizar botijões, né, de gás. Vai complicar aí para fazer aquela comidinha, aquelas coisas, vão ter que adaptar de uma outra maneira, né? Neymar fica fora do jogo contra o Real em 2 meses a 2 meses e meio. O médico da seleção brasileira vai para a França para decidir se vai ser uma imobilização simples ou se vai ser uma cirurgia, né? Cirurgia no 5º metatarso do pé direito. A ortopedia é complicada, né? Eu vejo com a veterinária, um quer pôr talo, um quer operar, outro quer pôr um pino, tudo vai levar para o mesmo denominador, né? Só que a cirurgia ortopédica tem as contraindicações, que é, por exemplo, uma possível contaminação, se bem que vai ser feita no hospital de primeira grandeza e tal. E a imobilização externa, ou seja, sem cirurgia, tem aquele problema de você deixar 2 meses, 1 mês a pessoa imobilizada e não ficar bom, né? Então tudo tem os prós e os contras, né? Quando você põe uma tala e fica bom, você é lindo, maravilhoso, economizou uma cirurgia e tal. Estava discutindo isso há pouco com o Zé Geraldo Barbosa, que me indicou uma cliente que queria operar e nós conseguimos lá, com tratamento através de acupuntura, injeções e tal, conseguimos estabilizar o processo, ou seja, ficou aquele cachorro de 6 meses, vai ter a recaída, mas não precisou operar. Mas se não melhora, puxa, já devia ter operado antes. Se opera, vai operar, mas alguém resolve clinicamente, puxa, o cara queria me ganhar dinheiro porque queria operar. Não é, que são várias vertentes, né? E você vê que até no Neymar, que é um ossinho pequeno do pé, já vai um médico daqui do Brasil para discutir com os franceses, com os espanhóis, o que vai fazer. Então, a ortopedia tem vários caminhos e muitas vezes todos os caminhos levam ao céu. Mas muitas vezes um caminho pode levar ao inferno também, né? Então, o nosso Neymar aí, que a gente fica torcendo por causa da Copa do Mundo, o Neymar aí está 2 meses a 2 meses e meio fora dos estádios, né? Temos outros assuntos para discutir aqui, questão dos moradores de rua, questão da entrada da cidade, questão de muitas coisas, fusionamento de secretarias. O prefeito já funcionou uma secretaria, ainda disse que vai fusionar outras. A gente fica muito contente com essa atitude, porque também o poder público tem que diminuir os gastos, né? Na época do Figueiredo eram 15 ministérios, hoje tem quase 40, né? Então, para que tanto ministério, para que tanta gente, tanto gasto público num país aí que está com problemas de 26 milhões aí de pessoas querendo emprego, né? Então, Zé Geraldo, um prazer em você estar de novo aqui na bancada do Ação e Reação. Filete, é sempre um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. E
um agradecimento especial e uma saudação especial aos nossos telespectadores. O que nós podemos dizer, Filete, uma das coisas que mais me preocupa é essa crise de gestão pública, não é? Porque agora nós temos algumas coisas que são travestidas de todas as licitudes, isto é, são feitas dentro do rigor, do formalismo legal, mas a intenção revela, ou no caso da administração pública, um desvio de função, ou no caso do direito civil, revela o quê? Uma simulação, uma dissimulação. Então, a gente vê isso em tudo quanto é contrato, cara. Isso me assusta, parece que se tornou uma regra. As pessoas buscam os rigores da lei, obedecer à lei, mas a intenção não é essa, sabe? Você estava discutindo aqui nos bastidores um caso que ocorre no nosso clube, é um caso que um simples requerimento administrativo resolveria esse problema, não é? E se contratou para resolver esse assunto uma empresa de Malta para ganhar X milhões de dólares. Pô, isso aí é um atentado. Aí o sujeito chega para você como desculpa e diz assim, mas todos fizeram isso, por que eu não ia fazer? Aí eu pergunto para você, se todos cometeram um crime, você viu o crime, você também vai cometer um crime? Sim. O pior é que você escuta na rua, às vezes o cara que é desinformado, né? Aí fala, pô, vocês da ouvidoria não fizemos nada? Meu amigo, deixa eu explicar. Se foi alguma coisa feita, foi no dia 27 de dezembro, quando fechou as cortinas, né? Primeira coisa. Segundo, existe Conselho Fiscal. Só que uma coisa que é feita em 2017 é julgada em 2018, né? Agora em março. Agora em março. Então não é o ouvidor do clube que tem essa função. O ouvidor do clube, ele pega as demandas de sócios, simpatizantes e torcedores, né? Tem muita gente que acha que simpatizante e torcedor não tem direito. Eu acho que é sócio, simpatizante e torcedor. Porque se o clube um dia tiver uma ação social, tiver um equipamento social, com certeza esse simpatizante pode vir a ser sócio. Quando você fala simpatizante, o torcedor significa torcedores do Santos. Porque tem gente que fala que se não é sócio tem que calar a boca, né? E isso eu acho ridículo, né? Isso é ridículo. Eu acho ridículo, né? Inclusive em rede social e tal. Nada contra a pessoa que falou, mas contra tudo que ele tem falado. Em direito a gente tem uma figura, uma instituição jurídica chamada, que a gente fala de direitos difusos coletivos. Quer Sim. dizer, isso aí tem que ser sempre obedecido, não é? E quem trabalha com um clube de futebol, especialmente no Brasil, nós trabalhamos com emoções. Então, esses direitos, não é, de pessoas indeterminadas têm que ser preservados e têm que ser respeitados. Mas o que o Zé Geraldo, como conselheiro atuante do clube, tem a fazer com esse possível desvio? Ele vai analisar o ataque, a defesa, e nós vamos julgar em março agora. Março não, maio. Dia né? 26 de março. 26 de março nós vamos julgar. Então, se a gente achar que está improcedente, a gente vai julgar. Então, hoje eu passei na rua, o cara falou, tá vendo? Só tem ladrão no... Eu falei, não, peraí. Primeiro, ele vai ter direito de defesa. Segundo, eu não sou ladrão. Nunca peguei carro remunerado no clube e nem quero. Eu faço meu trabalho sério. O Zé Geraldo também nunca pegou dinheiro do clube. Tem muita gente lá que nunca pegou dinheiro do clube. Embora muitas pessoas boas, quando vêm essas coisas, vão se afastando do clube, né? E a gente tem que chamar pessoas boas. Mas quando tem essas confusões, a cara que é bom fala, putz, eu vou embora porque não sei o que lá. E alguns ficam, né? Bom, Pedro Magina, nosso segundo também faz parte da bancada hoje, nosso segundo a ser apresentado, né? Sim, Mas... sim. O segundo sempre chega no primeiro lugar, às vezes, né? Não existe primeiro nem segundo. É como hoje é dia ímpar, a gente começa pela esquerda, sem distinção. E quando é dia par, é dia direita, entendeu? Não, tô brincando contigo. Tudo bem, graças a Deus. Agradeço o convite. Fico feliz por estar aqui no Ação e Reação, um programa que tem bastante impacto na região. Tá certo, a gente agradece. Ontem, nessa semana, o Bolsonaro foi o Sérgio Malandro foi fazer um showzinho lá no Rio de Janeiro, né, de piadas e tal, e perguntou quem ia votar no Lula. 4 pessoas levantaram, 5. Na Dilma, ninguém levantou, todo mundo riu. No Álvaro Dias, uma meia dúzia. No Alckmin, uma meia dúzia de 8 ou 10, uma dúzia, né? E quando falou no Bolsonaro, foi todo mundo aplaudiu e tal. E o Bolsonaro que estava indo para Nova York, né, fazer algumas tratativas lá e tal. Mas, logicamente, que vai ter muita água para rolar. Mas o Bolsonaro é o candidato da bola da vez, ou Zé Geraldo? Ainda tem muita coisa para ter. Porque é Ciro Gomes, né, que eu entendo que é muito bem preparado, mas às vezes ele também chuta o pau da barraca, isso queima, né, porque vai para a rede social, que às vezes fala mal de mulher, fala que mulher tem que ficar... Aí complica bastante para ele, mas é um cara muito inteligente. O Álvaro Dias, que tem um perfil de ser uma pessoa bem honesta, né? Embora
não está em Lava Jato, foi um bom governador do Paraná, tal. Temos também a Marina, que a gente nunca sabe se vai ou não vai, né? O Lula, se não puder, falam aí no ex-governador da Bahia, mas já apareceu pepino e tal. Até da Hoffmann falam que pode ser a bola da vez. Eu acho que... E também tem, só para concluir, também tem o Alckmin, né? O Alckmin agora já resolveu com o prefeito de São Paulo, que vai ser ele mesmo, né? E estamos aí numa questão aí, tem o Bolsonaro e tem o Luciano Huck, que fala que vai, que não vai, né? Então... Veja, todos esses elementos que você disse aí, eu quero te dizer o seguinte, eu tenho mais passado do que presente, não é? E eu já vi várias eleições presidenciais e a atual eleição me deixa muito triste, porque quando a gente pensa que está aperfeiçoado o sistema da gente eleger um homem público com um projeto de governo, se discutir, porque você citou nomes até agora, eu não vi se essas pessoas são neoliberais, se essas pessoas são socialistas, qual o programa, o projeto de cada um. O único que eu vi alguma coisa foi do Ciro Gomes, com todo, digamos assim, vamos usar a expressão bem chula, porra louquice dele, mas ele tem um programa forte, do ponto de vista de desenvolvimento e de economia. E educacional também lá no Ceará, tem umas escolas lá que estão indo com um índice bom. Não, ele tem esse perfil também. Agora, que é um sujeito destemperado, que é um sujeito temperamental, é uma outra verdade. Por outro lado, nós temos uma pessoa na área do conservadorismo, por exemplo, o Alckmin, que nada se fala dele em relação a Lava Jato, por exemplo, ninguém fala nada, porque ele é considerado uma pessoa proba. Mas eu não sei se ele é um homem adequado para tocar o Brasil, para desenvolver um país tão rico, potencialmente falando. Você entendeu? Porque não adianta você ter um sujeito também super conservador. O Alckmin teve 30 anos aqui no governo do estado de São Paulo. Você vê, nós apanhamos para fazer manutenção de 4 catamarãs que servem à população, que liga Santos, Ilha a Santos, Guarujá. Nós apanhamos para ter um sistema de metrô confiável. Quer dizer, nessa área de transporte, Filete, é uma área que a gente... O Alckmin, que me perdoa, eu posso até votar nele na falta de um outro melhor, mas é muito ruim a área de transporte do Alckmin. Ela é péssima. Por exemplo, nós aqui na cidade, se você fizer um desenho da geografia de Santos Ilha, da ilha de São Vicente, como é a chamada nossa, que nós convivemos com o município de São Vicente, você vê que nós temos, ao norte, nós temos um sistema ferroviário de Santos Jundiaí, que está rígido, que está funcionando, está operando bem. No sul, nós temos um sistema antigo da antiga Sorocabana. Nós temos um sistema Anchieta Imigrante. Se esse sistema Anchieta Imigrante entrar em colapso, como entra normalmente todo o verão, como entra normalmente todos os eventos que têm feriados prolongados, nós da Baixada Santista ficamos estrangulados, sem poder ir nem vir. E durante 30 anos o PSDB teve isso na mão e não resolveu um problema. Por exemplo, nós poderíamos já ter no mínimo 4 horários de trem pela manhã, 4 no horário vespertino, para as 2 linhas, cara. E nós não temos. Sim. Isso é um absurdo. Uma questão simples de resolver, Isso é uma questão de quê? Mobilidade urbana, isso é questão de lógica. Mas tem que sentar e perder tempo, né? Mas por que isso não ocorre? Não é porque o Alckmin não quer, não. É porque a equipe dele, principalmente nessa equipe da área de transporte, é comandada com ex-promotores, promotores não entendem nada de transporte. Promotor entende de fiscalizar a lei. Agora, transporte são os engenheiros. Agora, é a mesma equipe. Sai o Alckmin, entra o Serra, permanece a mesma equipe. Sai o Serra, volta o Alckmin, a mesma equipe. Aí você tem casos, como saiu agora no jornal, a Folha de São Paulo noticiou, não sei se você viu, o caso do Paulo Preto, que foi diretor da Dessa, né? Na gestão do Alckmin, Porra, ele disse que ele tem 100 e tantos milhões de reais nas contas da Suíça. Cara, que isso? O que isso significa? Alguma coisa está errada. Você trabalha como veterinário, você estuda, você labuta, dá aula.
Eu tenho 73 anos, trabalho, labuto, Está estudei. conservado, Zé Geraldo, está conservado. Obrigado. Hein? Eu É lembro- a água do Morro do Pacheco que tomou lá no vinho, não? Foi leite materno da minha mãe, que eu mamei até os 3 anos, é por isso mesmo. É mesmo? É isso aí, é o leite materno. Mas o teu irmão mamou também até o 3 anos, Mamou, não? meu irmão mamou até 6 anos, pai. Foi o que mais que mamou. mesmo? É Por isso verdade. ele foi prefeito, né? Por isso que sempre foi o mais É mais inteligente esperto. da família. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, então, ninguém pensa nisso, cara. Vamos lá. Não estou desqualificando ninguém, porque eu não tenho dados, eu não posso dizer nada, se o cara é corrupto, nada disso. Mas que é um absurdo, concorda comigo? Pô, o cara não é... Isso aí é o dinheiro para ter o David Beckham, Pô, o Neymar, o né? Neymar, o Julio Iglesias, Meryl né? Streep. Não, o Julio Meryl Iglesias. Streep. Isso, Roberto Carlos, né? Roberto Carlos eu não sei. Sim, mas Julio o Iglesias- Roberto Carlos pode provar que ele ganha. Pô, que ele ganha mano, agora, cara, pô, o Charles Aznavour, não é verdade? Certo. Porra. Um Pelé, né? Um Pelé. Agora o cara é o simples... Diretor da DESA, Vai, que o salário dele seja 30 mil por mês, 40, vou pôr 50. Para acumular 100 mil pagando família, filho em faculdade, é difícil, né? Eu tô curioso para saber qual a justificativa dele para esse dinheiro. A Isso que eu mesma, quero do filho, saber. a mesma do filho do Lula, do Lula pro filho. Meu filho é muito inteligente. É a mesma do filho do Lula. É isso aí. Beleza. Aplicou o dinheiro certo. Vamos lá. Pô, imagina, barracas de praia, bujão de gás, 104 barracas, vai dar uma confusão aí, né? No dia 13, no dia 17 do 3, os donos de barracas já ficaram chateados, que tiveram que pagar R$750 para ficar no Ano Novo, ocupando o espaço público, segundo a prefeitura, né? Agora no dia 17 do 3 vão ser fiscalizados e não vão poder mais usar o botijão de gás. Aquele cara que faz uma pescadinha ali, faz um negocinho lá para o clube, para a associação, vai complicar um pouco? Ah, com certeza, né? Mas assim, são medidas sanitárias, né, que são muitas vezes necessárias. Isso mexe um pouco até nos direitos individuais de cada um. A pessoa Porque não quer são se todos, né? Mas às vezes o cara joga o óleo na areia, né? Falar de óleo na areia, teve um navio aí, acho que coreano, que estava jogando todo o lastro no Porto de Santos, né? Deve ser multado, né? Então complica, né? Porque os caras não têm questão de meio ambiente, os caras não entendem nada, joga aquela água, aquele lastro do navio. Isso aí foi o Viver em Santos, um abraço pro pessoal do Viver em Santos. Era bandeira de que país? Não sei, mas mas é algum país aí oriental, né? Entendi. Entendeu? Jogando lastro, Viver em Santos foi lá, filmou, pôs Viver em Santos, um abraço pro pessoal do Viver em Santos, né? E, né, todos trabalhamos em parceria. Eles cumprem muito bem as normas nos países assim mais desenvolvidos, mas eles precisam, no fundo, dos países como o Brasil para poder resolver algumas coisas, né? Esse que é o problema. Tu quer falar também da questão da mediação, né? A mediação, artigo 165, manda um abraço pro Rodrigo Julião, Eugênio Carlos Manavasi, que estão vendo o programa nesse momento, né? O Eugênio que deve participar do programa, acho que numa sexta-feira aqui, e o Rodrigo Julião também vai ser entrevistado aqui. Vamos trazer o atual presidente da OAB também, mas não para falar sobre problemas da OAB. Falar problemas da cidade, da região, também do direito. Mas essa questão, eu me dou com os dois, tanto com o Luiz Fernando como com o Julião. Os dois devem estar presentes aqui para responder perguntas e tal. Mas eu entendo que a gente não vai se meter nessa parte política da OAB, né? Mas um abraço para o Julião, um abraço também para o Luiz Fernando e para o Eugênio Carlos Manavasi, que estão vendo o programa agora. Sim. A gente tem que observar, né, que sempre há espaço para algumas pessoas, né? Veja bem, falando de eleições, né? O Bolsonaro está em viagem internacional, né? Agora aqui na Folha está falando que ele está no Japão. Está falando do sistema ele educacional. Ele estava em Nova York porque um amigo meu foi pegar um voo para Nova York e fotografou ele em Nova York. Agora, já chegou ao Japão, E lá está falando do sistema educacional. O que seria bom que esses candidatos nessas viagens internacionais começassem a fazer era se educar um pouquinho, né? Já o Crivella também foi para a Europa durante o Carnaval. Bolsonaro é mal educado? Bolsonaro é mal educado? Não me parece uma pessoa mal educada. Parece mal educado? Fala mal de vários setores da sociedade, né? Mas falar mal é ser mal educado? Eu não acho legal. Não, mas é a opinião dele, mas mal educado é quando o cara fala palavrão. Não, quando ele ataca um grupo, ele está sendo mal educado, sim. Sim, agora ele está fazendo um curso de... Está sendo mal educado. Sim, quando ele atacou os educação, homossexuais você não... tal, é uma coisa muito ruim, Óbvio. porque todos somos iguais, né? Então, assim, a pessoa que tem essa... Não, as pessoas não são iguais, não. Mas são iguais querem assim, se pôr direitos, no mesmo nível, direitos, né? Todos E justamente direitos, porque né? esse grupo ainda não é igual, ele precisa de ser respeitado e não ser atacado, né?
Sim, mas, por me exemplo, parece. eu tenho amigos meus homossexuais que são inteligentísticos. Não estamos falando disso, estamos falando do grupo em geral. A gente está falando do grupo em geral, porque quando você lança, por exemplo, aí é uma questão homofóbica, né? Mas quando você lança uma ação de discriminação, aquele seu amigo que tem, desculpe falar assim, mas essa é uma figura de linguagem, que pode ter dinheiro e está muito bem, ele não precisa de muita proteção. Ele vai constituir um advogado e corre atrás. Aquela pessoa que é simples, que é pobre, que é atacada, essa que precisa de proteção. É por isso que as pessoas, de forma coletiva, você tem que respeitar. Porque é a pessoa que menos defesa precisa, que todos temos que defender juntos. Sim, né? sim. Então, não me parece que seja uma pessoa educada. Mas eu estava falando desse tipo de pessoa, e a gente vê aqui na Folha hoje, o ex-premier Silvio Berlusconi está com tudo lá. Provavelmente vai conseguir indicar o próximo primeiro-ministro. Então, você vê que esse tipo de pessoa, é isso que o Brasil tem que entender, os brasileiros têm que entender, que a corrupção não vai acabar de uma hora para outra. Os atos de corrupção estão em cada um de nós. Quando cada um de nós comete pequenos erros, pequenas infrações, aí ela se mantém cada vez mais... É o oxigênio da corrupção, é isso. É quando o cidadão ele age de forma... Por exemplo, quando faz uma declaração falsa para pegar uma creche para o filho... Eu sei que é muito difícil resolver esse tipo de situação. Quando você vai à justiça, muitas vezes você não consegue. Quer dizer que a corrupção está Mas ela está no meio da sociedade. Quando as pessoas começam... a gente tem que cuidar menos da vida dos outros e cuidar mais da nossa. Sim, sim. Quando a gente começa a resolver os nossos problemas, de forma coletiva a coisa melhora. Eu fiz um programa... E a gente tem que começar a se ofender, sim, quando outras pessoas são atacadas. Quando um grupo ao qual alguma pessoa não pertença... ela tem que se indignar. No Brasil, a gente não vê isso. Eu estou bem, eu estou com comida, que se dane, o pobre está lá na entrada de Santos porque é viciado, porque as pessoas normalmente gostam de criticar muito, é um viciado, é isso. Mas como resolver o problema do morador de rua, né? É uma questão polêmica que a gente tem que resolver. Por exemplo, a primeira coisa é conversar com ele. O serviço social da prefeitura, que tem essa função, diz que não se deve dar cobertor, não se deve dar alimentação, para a gente forçar eles irem para o local. Eu sempre debato essa questão, forçar eles irem procurar auxílio, né? Outro dia eu fui no supermercado, tinha um morador de rua, já comentei aqui, mas estava bem arrumado, ele me pediu um negócio para comer, eu dei uma bolacha para ele lá, né? Aí eu falei, por que tu não procura o abrigo? Pô, doutor, ele viu que eu era doutor porque eu estava de branco. Eu falei para ele, até brincando, quem disse que eu sou doutor? Eu posso ser pai de santo. Ele deu risada, né? Aí eu conversando com ele para entender o problema, ele falou assim, mas tem que estar no abrigo 5 horas da tarde. Ou seja, ele não quer o regramento, ele quer estar no abrigo 11 horas da noite. Mas beleza, mas não existe isso, então ele não quer estar. Aí pessoas de bom coração, como Écio Lescrec, pessoal do Prato de Sopa, Kleber Léo, eles levam cobertor, sopa para as pessoas. Aí, segundo alguns secretários municipais, segundo algumas pessoas aqui que vêm no programa, fixam o cara na rua, né? Aí está falando da entrada de Santos, mas como resolver o problema? A maioria das pessoas, são nossos irmãos, não são de Santos. 87% são viciados em drogas lícitas ou ilícitas. 13% são vagabundos. O cara chega de moto com um cachorrinho, se troca no Gonzaga e fica pedindo dinheiro lá, e depois à noite ele põe a roupinha dele e vai para casa. Então, e nisso tem, por exemplo, assalto de residências em Santos, São Vicente, Guarujá, Bertioga, Praia Grande, na região, por moradores de rua. Tem filmagem de morador de rua que fica lá tocando a campainha da casa da pessoa, a pessoa não aparece, eles vão por trás, roubam a casa da pessoa, né? Furtam, né? Então, existem muitos problemas aí. Como resolver? Porque todo mundo fala, entrada de Santos, mas se você fosse prefeito hoje de Santos, Praia Grande, São Vicente, como é que você tentaria resolver esse problema? Eu acho, primeira coisa, existem instituições notórias que podem estar ajudando nisso. E a Previdência Social, inclusive, ela começa em situações de abrigo da Igreja Católica na Europa. É aí que começa a figura da Previdência Social, a questão da assistência, da proteção. Essas instituições, ou seja, uma ação ecumênica, onde todas as igrejas são convocadas para isso. Tá, então e você defende que a prefeitura, só para concatenar, que a prefeitura chame todas as igrejas, associações de bem, para fazer uma, como diz o Uriel Vilas Boas, eu também concordo. Chama a polícia, bombeiro, polícia militar, entidades maçônicas, Rotary, Lions, todo mundo. A OAB mesmo. Como nós podemos resolver o problema? O que vocês podem cooperar? Cabe a cidade é como se fosse a nossa casa. Então, se você não cuida da sua casa, e cada instituição que está abrigada na cidade é como se fosse uma pessoa dentro de uma casa. Cada uma tem um papel.
Há instituições mais fortes, a Ordem dos Advogados com certeza é uma, a Associação dos Médicos com certeza é uma. Então, pelos destaques que cada um pode fazer e cada um, né, cuidar da saúde, cuidar da questão jurídica de cada um, isso são coisas muito fortes. Não é pela... Mas hoje em dia enaltecendo essa hoje em dia está cheio de câmera. Você vai chegar para o cara e vai querer tirar o cara da rua, o cara fala, não vou sair. Não, mas a gente não tem que decidir, a gente não tem que querer nada para ninguém, a gente tem que disponibilizar... Mas como resolver o problema? Então, mas você convivendo, ao conviver, você vai conseguir resolver. Porque então, você não pode virar as costas. Então é a Secretaria de Ação Social. Também. Porque minha mãe, ela já pegou 5 da rua, 5 durante a vida, eu vi. Pôs lá numa casa que ela tinha na Tamandaré, fez documentação e tal. 4 ela recuperou. Não tinha recuperação, 4 recuperou, fantástico. Aí deu emprego, tal. Isso é um trabalho social. Com certeza. Social, que ela fez pela igreja do Imbaré, que ela pegava as pessoas que apareciam lá e tal. Uns tinham separado da mulher, caíram no alcoolismo. Ela recuperou 5. Um não teve jeito. Fugia, ia atrás, dava problema. Mas 5 ela recuperou, um casou, ela foi tal. Então, ela recuperou 5. Mas assim, não dá para todo mundo fazer esse trabalho. Não é todo mundo que tem casa, não é todo mundo que foi professora como minha mãe, que tem didática, que é evangelizador. Que pratica, que dá aula de catecismo, é difícil, né? Mas assim, eu acho que a gente fala muito, mas a sociedade não resolve, né, Geraldo? Filete, não adianta entrar no varejo assim como você está entrando. Não, no varejo. Não, você está dando um caso específico que acontece com a sua mãe. Não, minha mãe também, eu falei que não é todo mundo, aconteceu com uma só, isso é varejo, é varejão. Vamos lá, a cidade de Santos é chamada de terra da liberdade e da caridade, por quê? Libertar Caritate, pátria, docui. O que significa? A pátria ensina a liberdade e a caridade. Liberdade porque José Bonifácio, em 1819, libertou 200 escravos aqui no Outeirinho. Então, Santos recebeu a alcunha de cidade em que os escravos eram fugidios, que os escravos eram livres. Caridade por quê? Porque em 1543 foi fundada a primeira Santa Casa de Misericórdia do Atlântico Sul. E aí, a nossa cidade se tornou uma, assim, naturalmente falando, talvez seja a cidade que tem maior quantidade de casas de assistência social. Você vê que a comunidade espírita, a comunidade católica, a comunidade é muito grande na Baixada. É muito grande. Mas umas estão quebrando, né? Peraí. Algumas estão cobrando por má gestão dos gestores, daqueles que lá dirigem. Não é? Aí você confunde verba, filantropia, né? Não, filantropia com pilantropia, também existe isso aí também. Mas também tem falta um pouco de verba, Também falta de verba, Muita também. Coisa, tem também. Falta não de pode verba. só culpar os gestores, Sim, né? mas existe na Constituição, no artigo 225 da Constituição, quando conceitua meio ambiente ecologicamente equilibrado, quando fala o seguinte, é dever do Estado e é dever também da sociedade prover, zelar para o meio ambiente ecologicamente equilibrado. E quando a gente fala em meio ambiente, a gente não se refere somente ao combate à poluição do ar, da água, do solo. A gente se refere principalmente às relações humanas, aquele espírito de solidariedade que deve existir entre as pessoas, não é? Porque nós somos nós nos constituímos, sob o ponto de vista humano, uma sociedade pluralista, diversa. E o que é igual entre nós? Os direitos. Todos nós, a despeito das nossas etnias, das nossas opções sexuais, das nossas opções de religião, etc., nós temos os mesmos direitos. Somos criaturas de Deus, né? Nascemos iguais, somos educados de forma diferente, mas vamos morrer de forma igual para todo mundo. Todo mundo nasce, todo mundo morre da mesma forma. Um respeito. Aquilo que os franceses falam de fraternité, que é os ideais do iluminismo da Revolução Francesa de 1789, naqueles conceitos de Voltaire, de Rousseau, de Diderot, a gente tem que voltar lá, estudar o que é ser fraterno, o que é ser solidário. Agora, o que ocorre? A despeito de tudo isso, nós tínhamos que ter uma verba mesmo, dirigida para cada entidade assistencial, que aí eu entendo que é mais eficiente do que o Estado, e cobrar resultados. Eu tenho certeza que se você, ao invés de gastar 30 milhões na construção do hospital, tivesse investido na beneficência da Santa Casa, o efeito para atendimento SUS, para a população da Baixada, seria muito melhor do que hoje está. Então você é contra o hospital em Santos? Não sou contra o hospital em Santos. Eu acho que, sob o ponto de vista de policlínica, Santos está com uma rede espetacular, de UPA espetacular. Mas, sob o ponto de vista hospitalar, Santos tem bastante leitos. Não tem alguns leitos específicos, por exemplo, leitos para cardiopatia,
de pediátrica, Santos não tem. Você vê Santa que Casa também está começando tá agora, começando. né? Mas não adianta só montar as instalações. A parte física, material, é o mais fácil. O mais difícil são os proceedings, são os procedimentos. Os médicos, a São equipe, os padronização. É o expertise de dirigir, de fazer acontecer a cirurgia. Porque não adianta você ter uma UTI pediátrica se você não tem médico para fazer isso. Você entende? Quer dizer, o que a gente tem que avançar é no software. No software significa na capacidade, na expertise dos homens fazer as coisas acontecer. Não é construir mais escola, não é construir mais hospital. Aquilo que nós temos que otimizar. Nós temos que dar mais. Por exemplo, a Santa Casa argumenta um plano de expansão dos leitos. Claro que tem um terreno enorme lá para você avançar a Santa Casa. Não é? Sim, para você ampliar a Santa Casa mais vezes. Sim, você tem que... Agora, você tem que cobrar o quê? Resultados. Ô, seu provedor, quero isso, senhor, quero qualidade. Agora, não é só em quantidade, mas em qualidade. Mas a Provedoria de Santa Casa está conseguindo... Está ótima. Diante do que estava, a Santa Casa estava dando prejuízo, agora está dando lucro. Não, mas a questão não é só lucro. Sim, é atendimentos, limpeza, controle. Você não deve medir um hospital por ele dar lucro, não. Você deve medir o hospital pelos resultados. A Santa Casa, eu quero te dizer, que no passado era um grande centro médico de pesquisas médicas. Tinha grandes cirurgiões aí, grandes cirurgiões de tórax, de coração, etc. A Santa Casa caiu num descrédito e hoje, com simples atos da administração atual, por exemplo, asepsia de limpeza, você anda na Santa Casa, você nota o orgulho dos funcionários da Santa Casa. Estão recebendo em dia, está tudo limpinho. Claro, isso é um início. Antigamente o remédio andava na Santa Casa, andava. Né? Tinha agora, o remédio e tinha a perna. Psicotrópico tinha a perna lá, né? Os atuais gestores estão nota 10 nisso aí. Eu tenho recebido vários elogios quanto às condutas, os procedimentos feitos na Santa Casa em relação a isso, no que tange a cirurgia. Pessoal do SUS, hein? Pessoal do SUS. Até motorista de táxi que está atendendo na Santa Casa, aí ele tem que se aliviar fisiologicamente, ele usa o sanitário da Santa Casa e diz, doutor, melhorou para... isso aqui está espetacular, tudo branquinho. Até isso eu já recebi esse elogio. Hoje eu fui lá conhecer lá com o doutor Aldo Santos Pinto, lá com o Augusto, né? E com o João Domingos Neto, tem uma tela que não sai um remédio sem não sair nessa tela, onde que está indo, onde que não está indo. O Augusto está montando uma equipe, de jovens para fazer um programa de registro eletrônico para acompanhar o paciente. Quer dizer, está evoluindo, a coisa não está parada. Agora, precisa muito trabalho? Precisa. O que eu quero dizer é que o problema nosso, basicamente falando, nosso Brasil, é investir na educação. Agora você vai dizer, isso aí é coisa comum. Não é comum. Se todo brasileiro, por exemplo, fosse alfabetizado, todo brasileiro, no mínimo, soubesse falar português, entender português, escrever português, entender aquilo que se lê e conhecesse os mínimos conceitos de aritmética, de matemática, nós teríamos uma cidadania maior. O sujeito poderia saber reivindicar, podia ser... Isso é fundamental, porque o sujeito que não sabe português, não sabe entender o que lê, não sabe matemática, como é que ele vai estudar história, sociologia, física, química e outras matérias afins? Você entendeu? Então, não adianta você falar, não, que nós estamos fazendo isso, construindo colégio isso, nada disso. Você tem que investir na qualificação dos professores. Por exemplo, se você for no Japão, e eu tive o privilégio de estar lá duas vezes, eu vi o seguinte, o sujeito que o filho do promotor, o filho do engenheiro, o filho do chefe da fábrica, estuda no mesmo bairro, na mesma escola, que estuda o filho do bambambam daquele bairro, do mais humilde, todo mundo junto. Com isso, o que tem? Uma inclusão social, você entende? E daí você vai ter que, por meritocracia, ver onde você vai estudar. Você tem que, se você for um mau aluno, você vai falar... Olha, aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você pega um colégio lá na Ponta da Praia, é a elite econômica de Santos. Você entende o que eu quero dizer? Sim. Aí você pega o Ogakuri e desativa o Ogakuri. Aí você pega o Brás Cubas, lá no Marapé, que é uma escola excelente, sob o ponto de vista de prédio, e desativa o Brás Cubas. Quer dizer, por quê? Quando você devia otimizar, você entendeu? Você devia otimizar. Não estou defendendo aí o ensino público ou o ensino privado. E no Japão e na China, Geraldo, se você tiver nota boa, o cara fala assim, você quer ser o quê? Médico, engenheiro, dentista, o que você quer ser? Se você tiver notas ruins, eles vão te colocar para outras coisas. Sim. Coisas que exigem menos aprofundamento. Mas você pode falar, não, eu quero estudar mais... Eu quero fazer o terceiro colegial, vamos supor, terceiro de novo, para melhorar. Mas se você não melhorar, eles vão te dar trabalhos braçais. É mérito. É mérito. Então, se você
você não for bom aluno, você fala, não, desculpa, esse ano eu não estudei e tal. Aí você volta e repete. Mas se você for imediatista, tu vai trabalhar em trabalhos Claro. de Isso é meio menos... controle de massas, né? Quem fala muito bem sobre isso é Foucault, Michel Foucault, né? É um pouco perigoso, eu acho, porque eu não dou condições a determinados grupos e eles vão ter que fazer aquilo que eu quero. Aliás, as coisas sempre são um pouco assim, né? Aqui Tudo também, é perigoso também, né? O cara que estuda num colégio com... Assim. O cara que estuda num colégio com menos... É que o povo aqui não tem conhecimento, ele não tem reflexão, né? Não, que é pior. o que eu quero dizer é o seguinte, Michel Foucault também falava uma coisa chamada de direito de punir, né? Você sabe disso. Se você estudar a fundo Michel Foucault, você vai ver muito que ele é contraditório também. Ele é um excelente filósofo, mas ele é contraditório. Fala que a gente... Vigiar e punir. Ele fala isso. Tem um livro dele é famoso. Todo e qualquer. O Malavasi está me ouvindo, ele já leu. O Malavasi já leu esse livro do Foucault. Vigiar e punir. Pergunta para ele. Mas nesse livro ele fala das edificações, né? Do controle ele fala também sobre a saúde. Sabe? Eu estudei muito Foucault. Michel Foucault fala que é importante que você estude as palavras como se estuda, como você... O arqueólogo, como o arqueólogo estuda com detalhamento, os sítios de descobrimento, a gente deveria estudar as palavras. Aliás, fraterno, como o senhor mencionou ainda há pouco, vem de fratelli, né? Fratelli é irmão em italiano. E é bem isso, nós temos que ter um sentimento de irmandade dentro da cidade. Isso não existe. Infelizmente não há. As pessoas estão divididas em grupos, cada um querendo cada vez construir mais alto o muro do seu condomínio, né? Sim. Derrubar isso é um pouco difícil, porque é um discurso diferente, né? Eu não acho difícil. Bem, espero que não questão seja. de educação. Mas no Brasil é difícil, né? Mas é um corolário do que ele está falando. Sim. Porque é o seguinte, você diz assim, é difícil? Por quê? Porque o próprio gestor público não é ignorante, cara. Pô, vamos ser claro, é ignorante. Eu não estou desqualificando nenhum deles, não. Mas se eu pegar no estado de São Paulo, pegar qualquer cidade, o Rio de Janeiro é o maior exemplo, tá? Digamos assim, da sacanagem, como diz o alemão, das escrotas sacanagem, de gestão pública péssima. Eu não estou levando nem para o lado da corrupção, eu estou levando pela péssima. Carnaval, um viajando, outros fora do Rio de Janeiro. Prefeito do Rio de Janeiro vai viajar para ver um tipo de drone, pô. Ele não é prefeito de Avaré, que não tem carnaval, com todo respeito ao Avaré. É prefeito do Rio, a cidade que tem carnaval, tinha que estar lá. O maior evento turístico do Brasil. Rio, um tá lá no litoral, o outro tá na Europa. Brincadeira, né? Mas virou um turismo do horror, né? Porque as pessoas foram para lá, ficaram... Do horror não, você é prefeito do horror, né? Então assim, Não, mas aí foi é que ele também se elegeu em cima dessas... Não discriminando, eu tenho amicíssimos que são evangélicos, mas assim, essas igrejas evangélicas que colocaram Crivella, e assim, nada contra, mas são igrejas que você começa a conversar assim, às vezes, com as pessoas, elas não têm muito a oferecer em termos de cultura. Mas imagina, tem muita gente boa desculpa, também. fala muito mal do católico, fala muito mal da igreja católica, mas a igreja católica foi depositária de cultura. Se a gente lê Platão, é graças à igreja católica. Sim. Se a gente vê obras do Renascimento, é graças a eles. Deposita alguma coisa. Bem, o Disco Edir Macedo fez uma igreja belíssima lá em São Paulo, que tem até obras raras, tem mesmo, ele trouxe, ele refletiu sobre isso e quis trazer um pouquinho de cultura, né? Tem coisas assim muito importantes, significativas ali. Mas eu acho que ali ele foi eleito, porque ele foi eleito não interessa. Ele poderia não ir poderia não ir, mas ele tinha que ficar... Não, veja bem. Não, Filete, acho que interessa. Mas ele foi eleito me interessa saber exatamente as pessoas mas com as quais eu parabéns, convivo. ele não foi eleito, ele foi eleito. Se a maioria quis mas ele vai sempre representar esse grupo evangélico que é contra o carnaval. Sim, é contra, mas ele tinha que ficar na cidade. Ele poderia não ir ele ficava na cidade controlando a cidade, não obrigado a estar lá no dia, mandava o vice, ele agiu de forma preconceituosa. Mas é que nós hoje ele mandava algum representante dele lá, mas ele tinha que ficar na cidade. Agora, o maior evento do mundo, um dos maiores eventos do mundo, ele viajando. Agora, ele não querer ir é uma opção dele. Agora, ele tinha que estar na cidade do Rio de Janeiro. Obrigação de estar na cidade. Com o prefeito, ele tinha obrigação de participar do ato oficial, como tem obrigação se o prefeito for católico e a comunidade evangélica fizeram um ato, o prefeito tem que ir. Isso é uma questão de respeito às pessoas que moram na cidade. Sem dúvida alguma. Não pode vamos chamar um intervalo, mas será que não tinha, com todo respeito, tenho vários amigos evangélicos que respeitam, tem muita coisa bonita na igreja evangélica, mas será que não tinha nenhum evangélico lá no Sanduódromo? Lógico que tinha. Tem cara que é evangélico que vai. Imagina, tem cara que vai, isso não existe mais, a comunidade está diferente. Tem cara que votou no Crivella e estava lá também. As pessoas estão diferentes, até eles bobear. Teve cara que votou no Crivella e estava lá também, ele tem que respeitar todo mundo. Nós vamos ao intervalo e já voltamos.
conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com o Programa de Atenção à Saúde de Idosos e Pacientes Crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 t's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br.
Estamos de volta na Ação em Reação, hoje, dia 22 de fevereiro de 2018, ano que passou muito rápido, aqui o mês passou muito rápido, com o Dr. Pedro Mazini e José Geraldo Barbosa. Mandar um abraço para o Ari Ovaldo, provedor da Santa Casa, que está vendo o programa nesse momento também, né? Como a dona Nilza, lá de São Vicente, mandando um abraço. E a Flaviane, Filete, deixa eu desabafar, Flaviane. Ontem eu fui caminhar na praia como de costume. Em certo momento parei, fiquei contemplando o mar e ouvindo música relaxante. Existiam alguns cães na areia. De repente ao meu lado surge um homem que acenava para mim. Tirei os fones de ouvido e disse: "Pois não, o senhor precisa de ajuda?" Ele prontamente respondeu que não, quero te conhecer. Posso te conhecer? Qual é o seu nome? Lógico que minha resposta foi não, Filete. Eu não quero conhecer o senhor. Mas hoje em dia uma mulher não pode sair sozinha, que vai ser importunada. Desde quando mulher sozinha está à disposição, Filete? Não posso mais caminhar na praia, tem muitos cães e sou incomodada. Eu sou antissocial mesmo. Obrigada, que gente abusada. Sim, a gente sabe que é assim mesmo, mas é uma questão também que se você, como diz um amigo meu, a vida é uma festa, né? Se você for notar pelo lado ruim, poxa, é ruim, né? O cara me abordou, mas também que você tá atraente, tá bonita. Então, eu não vejo como... Tem mulher, até amigas minhas que falavam isso quando era moleque, né? Que quando estava em depressão, passava em frente a uma obra, que os caras mexiam com a mulher e levantava a moral. Então, não fica assim, Flaviana. É uma coisa boa. Ele chegou com você e falou: olha, eu tô aqui triste, tô refletindo sobre o mundo, hoje eu não tô boa para papo. Dá uma descartada educadamente, mas se valoriza como mulher, né? A mulher que junto com a praia, com a areia, fica uma cena maravilhosa, né? Então, realmente é isso mesmo, não fica nervosa não por causa disso. Parabéns, né, que você está sendo, de uma certa maneira, assediada, mas no bom. O cara não te encostou, não passou a mão, não falou nenhuma besteira, é um direito dele. Quis conversar, você não quis, está tudo bem. Não se incomoda com isso, veja pelo lado bom, é isso, Zé Geraldo? E os cachorros na areia da praia de São Vicente? A Flaviana tá reclamando que ela estava vendo o pôr do sol ou nascer do sol, não me falou quando, e chegou um senhor nela, abordou ela, queria conhecê-la. Mas a vida é assim, né? Se ninguém conhecesse ninguém, não tinha casamentos, não tinha filho, não teríamos as maravilhosas crianças, né? Independentemente disso, dessas técnicas de approach entre homem e mulher, entre o macho e a fêmea, o que me entristece, que já tinha acabado em Santos, é o início de ter cães na areia da Praia de Santos, né? Porque... Cães farejadores ou cães caçadores, é Geraldo? Não, olha... Ela falou que era um cão caçador, hein? Eu nunca vi um labrador. Labrador eu nunca vi. Nunca vi um labrador... Esse era um perdigueiro? Nem um golden, não. Era um cão... Um garanhão? Era um cão autêntico vira-lata. Mas o que choca... Você vê muita gente paquerando quando você vai andar na praia ou não vê muito, Zé Geraldo? Você está andando na praia com a esposa e tal, você vê essas abordagens ou não sente muito essas abordagens? Eu não sinto mesmo. Não vejo isso, não. Mas você não vê essa paquera, a mulher tá andando sozinha lá? Não vejo, não. Eu vejo assim. O Rick Santos é paquerador, né? O Rick Santos vai na praia e tal. Tranquilamente, não é o meu gênero, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o que me choca é as pessoas, donos de cães, levar. Tem um, inclusive, que leva brinquedo para o cachorro correr e tal. E é habituê na Praia de Santos. Isso aí, cara, nós lá em Paúba fizemos uma associação, nós estamos até contratando lá um sujeito para castrar os cães. Cães e gatos, porque Paúba está numa velocidade e tal, a quantidade de cães, daqui a pouco vai ter mais cães. Faz um convênio com uma clínica lá, Zé Geraldo. Vou fazer com a Filete de Santos. Vamos fazer convênio, faz um convêniozinho, tipo uma PPP, faz uma prestação de serviço, depois vocês dão uma homenagemzinha lá para a clínica lá do litoral que ajudou, né, tal. Que contratar e fazer em salão, vamos supor, em colégio, sempre dá problema de infecção, né? Melhor fazer uma clínica, pega uma clínica parceira lá. Se mandar para mim, eu caso para você. A gente faz a Filete, põe num carro, a autorização dos donos, chega aqui, castra, 2 dias depois devolve. Porque tá um negócio infernal. Agora, isso observa-se também em São Vicente, tem mais do que em Santos. Agora, em Santos está crescente. Torna a dizer, são pessoas proprietárias de cães que levam o seu cão para a rua. Isso significa que essa pessoa é ignorante, não conhece, você como profissional da área sabe melhor do que eu, porque ela está possibilitando que o seu cão possa adquirir uma doença. Quer mudar isso em uma semana? Eu mudo. Uma semana.
É só o vamos secretário, propor o secretário do Meio Ambiente, Libório, Libório, qualquer um deles, tá? Ele já está falando de São Vicente, é o secretário de São Vicente, acho que é o secretário de São Vicente. Daqui a pouco. Tá. Então o que acontece? É só pôr uma plaquinha nas praias, né? O seu cão, não leve seu cão na praia, porque é o seu animalzinho de estimação, porque ele pode pegar uma doença. Porque o cara que leva o cachorro na praia, eu conheço esse perfil, tirando os abandonados, os errantes, ele fala assim, poxa, meu cão toma banho no pet shop, é vacinado, tá com uma coleira contra mosquito e tal, é mais bem tratado que um morador de rua, então eu vou levar. Então ele acha que o cão dele não pode causar nenhum problema, certo? Se você muda o projeto, aí ele já vai ficar com medo, vai ligar para o veterinário. Puxa, não, sim, pode pegar uma micose, pode pegar uma infecção urinária e tal. Então é só mudar o modal. Mas a gente fala, mas os caras são entendidos, né? Então deixa ele ficar no entendimento dele, né? A gente vê o que falta na sociedade como um todo é diálogo, né? E a justiça está tentando pegar esse modelo novo. É o meu amigo Victor Vitório, secretário de São Vicente, eu vou passar essa ideia para ele, né? Mas já falei tanto de programa de nacional... Mas aqui também, vamos falar isso. Estadual, o Libório, também. Pode mudar as plaquinhas lá. Beleza. Tem uma pergunta para você aqui. Ele falou que vai tomar pancada. Filete, eu vou tomar pancada, mas eu quero que você leia. Nesse país, como exemplo de muitos, devemos partir do documentário sobre fonte primária, e não do que se lê ou do que se assiste no noticiário. Quanto à corrupção generalizada, comparar o jeitinho brasileiro com o jeitinho político brasileiro que afundou o país durante 13 anos é mais uma vez cobrar moral de todas as instituições que perderam e deram as costas para o cidadão comum. Quanto à moral única, ainda tem respaldo, são as Forças Armadas que a maioria do povo de bem e não ideológico pedem. Que a OAB e os direitos dos humanos não se intrometam com o exército. O mundo mudou. Chega de falar de 64, chega de mimimi. É o João Oliveira do Saboó, que está a favor do exército e acha que tem muito mimimi e que a OAB está atrapalhando. No Rio de Janeiro, a Ordem dos Advogados acho que está pedindo participação no processo. Quando a OAB participa, reclama. Quando não participa, reclama também, né? É uma situação difícil, né? Não lembrar de 64 é assim, pedir para que a gente seja acéfalo, né? O que seria difícil. É o João Oliveira, manda um abraço para o João Oliveira. João Oliveira, um abraço para você, mas assim, quem esquece a sua história comete o erro de repeti-la. Ah, não gosta de história, não gosta? Então, vai ter que fazer tudo de novo, cometer todos os erros e ser vítima dos mesmos erros. Então, o Exército tem que estar aí para dar segurança, para ajudar, para fazer o que está fazendo no Rio. Não vejo como uma colaboração do Exército, não. Agora eu faço uma pergunta, doutor. E se não der certo no Rio, como é que fica? Não, mas o Rio não dá certo há anos, né? Não é o Exército para resolver tudo, nem o presidente Michel Temer, coitado. Essa intervenção federal não dá certo, como é que fica a instituição Exército Brasileiro? O Exército Brasileiro tem ações muito bonitas lá fora, no Haiti. Mas tem que fazer ação aqui, né? Não, mas eu estou querendo dizer que ele está acima disso. Essas instituições não são instituições de 50 anos, são instituições mais antigas aqui no Brasil. Mas o que adianta construir Porto e Mariel, ação no Haiti, se a gente não faz ação aqui mesmo? Então por isso é que ele tem que fazer agora aqui. Isso, até foi Mas para que o Exército faça alguma coisa, tem que haver uma reforma, até talvez constitucional, para que ele possa fazer outras coisas, né? Como, por exemplo, colocar presidiário para trabalhar, né? Na Amazônia. A Jacirema está falando que a mulher está social, que as pessoas têm contato, que ela não está morando no meio do mato e também se incomoda com cães na praia, mas que esse fato do ser humano querer conhecer um outro não tem problema, ela não quis conhecer, tudo ótimo, beleza. O nosso amigo Nelson está mandando um abraço para todos e o meu amigo Lúcio de Praia Grande está perguntando para o Zé Geraldo o que ele acha do derramamento de lastro que foi passado pelo Viveiro em Santos, na Praia de Santos, um navio aí. A água de lastro, isso é um crime, né? Você sabe que é um crime, isso aí é uma poluição muito grande. Agora, por que isso ocorre? Porque também não tem fiscalização. Mais uma vez eu volto. Cadê a autoridade portuária para checar isso? Não é? Cadê? Santos, a nossa cidade, está muito falha no sistema de controle. Não é, a gente fala muito da prefeitura, mas não é a prefeitura. A Companhia de Docas de Santos não tem controle nenhum, pô. Ninguém controla a água de lastro, pô. É um feudo, né? Na realidade se tornou um feudo. Viu, ganham muito não bem. Não é, doutora, esses caras aí, esses práticos aí ganham, falta... Todo mundo quer ser prático, ninguém consegue. Mas aí não é questão de prática. Mas aí não era a praticagem que faz isso, a praticagem é para colocar e tirar os aviões de atracar e desatracar. Né? Não é praticagem. Isso aí é Secretaria de Meio Ambiente, a Companhia de Docas do Estado de São Paulo que tem que controlar. Entendeu? Pô,
É o fim da picada. Eu acho que é o conjunto, né? Entra aí no site do Conexão 013 ou no Viver em Santos, tem essa matéria aí do lastro aí, entendeu? Eu não vi, não. Bom, Conexão Santos Brasil, tu põe lá e vai ter essa matéria do lastro. sim. Amanhã nós passamos aqui na TV também. Queria agradecer todos aqui que ligaram, a Regiane, o Vitor de Praia Grande, o Jorge do Estuário. Um abraço para o Ariovaldo, também está vendo o programa, o pessoal da Santa Casa, os médicos, todos acompanhando. Eu queria... Tá estourado, mas você pode falar 30 segundos. Não, eu queria só dar um abraço especial para minha irmã, que hoje faz 86 anos, minha única irmã que eu tenho aí, e cujo, veja lá, bisneto, eu tenho um bisneto, eu tenho um sobrinho bisneto, que é bisneto da minha irmã, que entrou na Escola Paulista de Medicina, um garoto esforçado, persistente, entrou talvez numa das melhores escolas de medicina da América Latina. Com Ele certeza. entrou. Então, eu fico muito orgulhoso, porque é um descendente direto de uma humilde família da Ligação 122 de Morro Pacheco, meu pai e minha mãe, que hoje nós temos médico na família, engenheiro na família. Tem o Cirino também que veio de lá, é líder do sindicato. Mas o Morro Pacheco gerou bons frutos, né? Mas nós também temos o atual prefeito de Santos, que é também neto da minha mãe. Mas o Paulinho já não nasceu lá, o Paulinho já nasceu melhor, né? Ele nasceu na Augusto Luiz, Isso. 528, esquina com a Galileu Carvalhal. Mas estou dizendo quem nasceu lá, quem teve origem lá, quer dizer, minha irmã, eu e meu irmão, e essa turma toda. Um abraço especial à minha irmã Zenilca. Tá bom. Um abraço para todos. Pedro Magina, Zé Geraldo Barbosa. Obrigado pela participação. Ótima terça-feira. Fique com Deus e com a nossa assistência à programação. Muito obrigado.